Por favor, vão aqui os mistériosdeus.com e eu falo aqui porque se tiver de falar tudo é 1h30, 1 hora. Aqui você pode ver história de amor de Jesus, né? Que mensagem é essa? É 562 e 20 anos. O Senhor vem abrindo o coração dele, falando sobre ele, falando do reino dele, do pai dele, de tudo dele. Eu já esqueci qual que é 562. Se vocês forem aqui, já está aqui, mas não está atualizada. Ela vai ser atualizada depois que nós terminarmos esse live. Me dá um dia. Aí vai ter mais um link aqui de falar do que o Espírito Santo tem falado hoje, através de mim, do pastor Jones. Também tem o live lá. E você pode imprimir isso, ver no seu tempo, ou você pode me ouvir, não sei porque você quer me ouvir, ou você pode ver em inglês. Aqui, é claro, eu corrijo o inglês aqui de acordo com o que está querendo ser falado pelo senhor e pela irmã, e não só pelo Google Tradutor que pega a palavra, eu realmente olho o significado, se é isso mesmo que... E eu já mudo parágrafo, isso muito acontece, mas é muito bom ter isso, de quem não tem nada, muito bom, 90%, 95% tá bom. Meus queridos, nós vamos receber as chaves do céu. Na semana começa falando aqui, ela sempre fala da situação, ela começa muitas vezes falando da situação do mundo. Se havia alguma dúvida, novamente, isso aqui é 2022 de janeiro. Foi dado 2022 de janeiro, o senhor pediu para ser repetido hoje. Se alguma dúvida, havia corrupção do mais alto nível, agora sabemos com certeza que um governo paralelo está em vigor. Não há dúvida aqui nos Estados Unidos, tá, queridos? Não há dúvida. O dragão negro está governando esse país, não é aquele senhor de idade. Não, é o dragão negro, vocês sabem quem são, OBAMA. Ela teve o primeiro subsonho dela, conjunto de testes de destruição em massa. E ela aqui estava nesse sonho, ela viu aqui já na grande tribulação, tá, queridos? Na grande tribulação, muitos de nós não vão estar aqui, mas a noiva sábia vai estar junto com a tola, só que a tola está passando por esse momento aqui. E até pior, né? Porque ela vai querer observar Jesus no momento mais difícil, mais escuro da terra, vai ser muito difícil. E já a noiva sábia vai estar aqui para salvar, o Senhor ainda trabalhando nas uvas tardias, né? E aqui ela que estava aqui, e ela viu esses caminhões parando e dando esse teste para as pessoas, esse kitzinho, e as pessoas tomando esse kitzinho e morrendo. E eles vinham com um caminhão e jogavam os corpos, os cadáveres no caminhão e levavam, ia para a próxima casa, realmente tendo aí, matando em massa. E ela chegou bem perto desse caminhão para saber o que eles estavam distribuindo, ela viu que tinha esses cotonetes que quando as pessoas usavam esse cotonete, é claro que há uma mentira aqui, use o cotonete, você vai perder peso, isso, aquilo, outro, a pessoa usava, claro. E isso destruía os canais de respiração das pessoas, destruindo, matando as pessoas todas. E isso eles passavam de casa a casa. É o que o maligno quer, é realmente. O senhor já falou que esse holocausto que já teve, que na Segunda Guerra Mundial, não vai ser fichinha em relação a isso. Bilhões de pessoas eles querem eliminar, bilhões. O senhor está alertando isso aqui então. Então aqui ela ora ao Senhor. E o Senhor fala, Erim, sobe para os novos aqui, quando o Senhor começa a ter interação, conversar com ela. E eu vou começar a ler mais aqui o que o Senhor fala. Assim diz o Senhor, estes são os planos do inimigo, se tudo o mais falhar em ganhar o controle. Existem vários métodos que eles usarão, e é assim que eles vão mudar o atual para o mal. O Senhor mostrou um dos planos do inimigo. E ela falou que você me mostrou grandes gangues invadindo os bairros pacíficos. A minha grande dúvida aqui nos Estados Unidos é se essas gangues vão subir depois da invasão ou antes, porque, obviamente, as gangues subindo, não há polícia, não há organização, né? Será que alguma coisa vai acontecer nos Estados Unidos, da qual não vai existir polícia nem nada, e vai haver essas gangues antes da invasão nuclear? Eu acredito que sim, teve um profeta que já viu isso. Então, algo vai acontecer antes da invasão nuclear, parece, né? E essas gangues vão subir. Obviamente, essas gangues não iam subir se tivesse polícia ou guarda nacional, etc. Falado demais sobre isso.
O Senhor fala aqui, lembre-se sempre de que Deus está no controle total, diz o Senhor. Erim, eu estou aqui, diz o Senhor. Isto é apenas uma das muitas soluções finais planejadas. No entanto, este não é o meu plano. O Senhor, sendo Deus, é claro, Ele tem a capacidade de mostrar o futuro para você, ou seja, mostrar o plano do inimigo para as pessoas, que o inimigo quer fazer, sendo que nem aconteceu ainda, é exatamente isso que Ele está fazendo aqui. E é por isso que às vezes a irmã entra em pânico, etc. E ele fala, ele ou o Rafael, ele fala, ou os arcanjos, não, esse é o plano do inimigo? Não, o meu! Né? E nós vamos ter essa capacidade, quando o Senhor mostrar para nós, falar, João, se você tivesse ido nesse caminho, olha aqui o que ia acontecer com você. Aí eu vou ver eu mesmo lá na televisão, no futuro, né? Fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo isso. Ele mostrou isso para eu falei aqui nesse canal, né? Mostrou isso para um profeta, que ele estava muito amargurado, que ele não fez isso, não sei o que, para a filha dele que é autista. E Deus apareceu para ele e falou, vem aqui, deixa eu mostrar a sua vida como seria se você tivesse feito isso. Ele mostrou que seria uma vida totalmente diferente, ia chegar o divórcio, toda tristeza, isso e aquilo outro. O Senhor tem a capacidade de fazer isso e vai fazer isso conosco. Muitas vezes nós vamos achar que nosso caminhar nessa terra foi errado. Muitas vezes. Foi totalmente errado. E o Senhor vai falar, não, foi certo. Porque eu trabalhei com você. Se você tivesse feito isso que você queria, olha só o que você daria. Você vai ver você mesmo na televisão. O nosso Deus, Ele é poderoso e sim. Ele muda o mal para o bem, queridos. E muitas vezes nós temos que estar nesse caminho cheio de sujeira, cheio de coisas. Para quê? Para o Senhor trabalhar em nós. Tem muito, né, amado? Quando você conversa do amor, né, circunstâncias diferentes, coisas diferentes, tudo pode acontecer. E a mesma coisa que o Senhor der para uma pessoa nessa situação, não funciona para essa pessoa nessa situação, e aí ele muda um pouquinho. É o amor, né, queridos? Cada um de nós somos diferentes. Glória a Deus! Já pensou? Vocês estão pensando igual a mim? Como é que é assim? Uma mula! Esse pastor John falou. Uma mula! O que vocês iam fazer? Um retardo. Continuando aqui ainda. Assim diz o Senhor, Erim, o inimigo é um mentiroso. Ele é um mentiroso. Ele agora tem um exército que está em sincronia com ele. Somente aqueles que veem a verdade entendem a gravidade desses perversos. O Senhor tem falado em outra mensagem que sim, que o inimigo está tão rápido, fazendo as coisas tão rápido, que eles esquecem que há alguns que conseguem ver. Yeah? Há alguns que ele tem dado discernimento, que olha para o escuro e vê. Não são todos, o Senhor falou, há alguns que existem esse dom de discernimento, de até enxergar no escuro. O Senhor continua, agora Deus não se move em tempo de paz. Aqui está a razão. Todo mundo quer a mudança agora, mas ele vai, essa mudança vai acontecer para que as pessoas, para que os filhos de Deus salvem o mundo. Né? Mas ele tem um tempo certo, não significa que não vai acontecer antes das guerras, etc. Até um anjo tem falado isso. Mas vai haver um propósito. Não é porque o João é bonito, que vai ser transformado, ou vocês. Tem que haver um propósito, né? E aqui eu estou me incluindo, né? Para vocês não me deixarem. O Senhor continua. Ele se move em tempos de problemas para trazer a mudança e autoridade. Ele, dizendo o Senhor continua. Algumas igrejas têm sido agora fechadas porque operavam na autoridade do diabo. Eles se lamentavam e choravam em vez de se erguer e levantar como guerreiro e pela voz da verdade. Eles os irmãos. É por isso que a igreja está o quê? Dormindo. É por isso que o quê? O inimigo está invadindo a terra. Não é porque está escrito não, meus queridos. Porque isso foi escrito, o Senhor já sabia que isso ia acontecer. A Arinha falou, pai, volta o tempo. O Senhor Jesus falou, sim, meu pai poderia fazer isso, mas ia ser a mesma coisa de novo, por causa do caráter humano. Nós temos a tendência de julgar e não tem palavra nenhuma de Deus falando com a gente para isso parar. Né? Nós temos essa tendência de julgar, nós temos essa tendência, vai para o inferno, isso, aquilo, outro. E nós temos pouca tendência em pensar no amor, sendo que está claro escrito, eu vou ler aqui, em todo lugar. O Senhor vai tocar sobre isso. O Senhor continua, o exército do filho da perdição, isso aqui é o dragão negro,
nem mesmo entende o que eles estão fazendo. Ele tem um exército aqui, está entrando pela fronteira aqui, em milhões. Esse vai ser as gangues que vão se levantar, o exército dele. No entanto, eles levam suas instruções a sério e desfrutam de seu novo poder encontrado e se sentindo mais do que Deus. Como resultado, eu vou dar uma porção dobrada de problemas no seu devido tempo. Agora, às vezes, eu lhe concedo um sonho para soar o alarme sobre os planos futuros dos ímpios. Eles tentam espalhar mentiras tão rapidamente quanto o fogo incendia um campo seco. Amado meu entender sobre os ímpios, né? São aqueles, é um grupo de pessoas que conhecem o Senhor e são rebeldes a Ele. Esse é o grupo que tem mais, o Senhor tem problema com eles, porque Ele conhece o Senhor. E há aqueles ímpios que simplesmente fazem as coisas que não são justas. Também é conhecido como os ímpios. Mas o ímpio mesmo, você fala, mas João, Jesus morreu pelos ímpios? Sim, é exatamente isso. É por isso que a raiva que nós temos para aqueles que não merecem ser amados está errado. Nós temos que amar a todos porque o Senhor morreu por eles. Mas há aquele grupo de pessoas que o Senhor tem problema com eles, ou melhor dizendo, ele tem problema com o Senhor, eles conhecem o Senhor, conhecem as coisas que não devem ser feitas e fazem. Tá? Esses tipos de ímpios ou rebeldes. Amados, as Escrituras, quanto mais você se aproxima do Senhor, mais você vê o espírito das Escrituras. Olha só. Mas você vê as leis e mandamentos do Senhor que foram escritos né, na justiça, mais você vê essas leis e mandamentos do Senhor sendo revelado em amor, em graça, em misericórdia. Normalmente a gente o ímpio é aquele que nega a lei e o mandamento. Mas tem aquele que nem conhece e anda também. O amor do Senhor é muito grande. A gente vai continuar falando mais e mais sobre isso. Isso são coisas que o Senhor está mostrando para os filhos dele nesse final de tempos, tá? É por isso que a noiva fala diferente. Fala. Qualquer lugar do mundo, se você souber que existe uma noiva ou uma pessoa que está sendo chamada pelo Senhor, essa pessoa vai falar coisa nova, coisa estranha ao seu ouvido, tá? Amados, isso é fato. A noiva do Senhor, aqueles que pregam o Senhor em qualquer lugar dessa terra, não interessa onde você for, tá? Se você for num bico lá da África, não sei o que, e tem uma noiva lá no meio dessa vila, no meio dos matos, lá no meio dos pés de banana, essas pessoas vão falar coisas que você nunca ouviu antes. Coisas que vão tremer o seu ouvido e porque está sendo falada, porque são coisas novas faladas pelo Espírito Santo. Você vai ouvir isso da noiva. Aqueles que são da noiva não pregam normalmente como as ovelhas do Senhor. Não é que eles pregam errado, e não é que a ovelha também prega errado, mas a eles foram dado um entendimento mais profundo do próprio coração de Deus, tá, queridos? Coisas intíssimas. Existe essa palavra? Extremamente profundas que só Deus tem reservado para Ele mesmo. E sabe de uma coisa? Está tudo nas Escrituras, mas na camada 3, 4, 5, que uma pessoa normal, uma pessoa do Senhor, uma ovelha, não chega. Não chega. Muitos simplesmente acreditam naqueles que eles leem. E a gente vai ler sobre isso aqui. A gente vai ler sobre isso aqui ainda. Há camadas, amados. As Escrituras, há camada 2, 3, 4, 5, e aí vai. Aonde o Espírito te levar. E sim, a noiva fala diferente, queridos. E ela fala lindo. Você viu o pastor aqui hoje falando, né? Olha só uma coisa que ele falou aqui. A lei levou à justiça. Deus primeiramente revelou a justiça. Tudo isso é verdadeiro. A antiga aliança. Olha que lindo. A noiva fala diferente, queridos. Ela fala diferente. E quando eu falo, você tendo o mesmo Espírito, você... Sabe? Olha só a coisa linda que o pastor falou. Você sobe a escada, você passa por todas aquelas leis, mandamentos, você chega lá no final, o que você acha? Amor, misericórdia. Olha que lindo. A noiva fala diferente, queridos. Continuando aqui. Senão... E aqui o Senhor fala, isso está acontecendo tão rapidamente que as pessoas estão sendo pegas de surpresa. O Senhor fala, os inconscientes passam os seus dias e não sabem de todo o mal que está sendo feito a eles.
Eles não vão ver até a mudança tenha ocorrido. Isso aqui acontece com muitos inocentes, né? Não, inconscientes, quer dizer, você não sabe o que está acontecendo. A minha família tem alguns, né? E mais vão saber. O Senhor falou. Eles falam de mim, vão chegar um momento que eles vão me ver e vão mudar. Glória a Deus. O Senhor vai fazer, queridos, tudo na disposição dele como Deus. É interessante falar assim, né? Ele vai fazer tudo que ele, como Deus, pode fazer para pegar cada coração dessa terra. Mas por que ele não joga todo mundo no inferno? Todo mundo ia mudar assim, né? Mas é porque você tem que ir a ele por sua conta própria. Você tem que decidir que você ama ele, você vai seguir ele. E isso ele não faz de você, querido. É a escolha que você tem. Eu escolho amar Deus, eu escolho amar Jesus. Mas por quê? Porque eu escolho. Aqui está. E isso, meus amados, falando de amor, varia. Eu amo Deus se ele me der 2 casas, ou se ele me der um carro, etc. Varia daqui e ali. E não é isso que ele está querendo. Ele quer o coração. Eu tenho uma escritura aqui, não sei se ele vai falar, que ele falou. Ele falou assim, aqueles que obedecem minhas leis e mandamentos, eu tenho ele, vou dar presente para eles. Eles estão obedecendo ele. Mas ele falou, eu quero o coração deles. Está vendo? Ele vai fazer tudo, queridos. É por isso que eu tento falar nesse canal aqui tanto porque tanto é virado para o pecado, o salário do pecado é a morte, toda alma que pecar, essa morrerá, etc, etc. O inimigo mudou a igreja, tem feito excelente trabalho por 2000 anos, tirando o foco das pessoas do amor dele e levando ao pecado. Amados, a gente vai ler aqui, você ama o Senhor? O seu pecado é irrelevante a ele. Eu falei muito bem, eu vou falar da escritura, tenho 5 aqui para falar a vocês. É irrelevante a ele. Ele não se interessa com o seu pecado se você der o seu coração a ele. Porque ele vai remover de acordo com o que ele tem falado na história, de acordo com... Ele tem muito sobre isso. Então você fala, João, por que a igreja perdeu isso? É o inimigo, amados. O inimigo mexe com a pessoa, faz a pessoa correr atrás da justiça e não do amor. Tira o seu foco. Ele não mente para você. Nesse sentido. O arcanjo Rafael tem falado, ele torce a verdade. Ou tira seu foco. Continuando aqui, vou tocar mais sobre isso. O Jesus fala aqui, mesmo sendo um crime de ódio, isso aqui ela falou que uma irmã tinha sido esfaqueada, o Senhor fala aqui, será mantido em silêncio, porque muitos ficariam chateados com isso. E ela ainda estava chateada com essa menina que morreu esfaqueada no metrô. E algumas pessoas sendo empurradas no metrô, o trem passando, jogando um no meio no metrô. E o Senhor fala, por que essas coisas são permitidas? O Senhor fala, não, Erim, você não está à mercê do governo, você está à mercê de Deus. O Senhor continua, o governo logo entenderá que eu sou Deus e não há outro. Eu adoro quando ele conversa dessa forma. Apesar dos governos buscarem a minha misericórdia, eles não a encontrarão. Eu vou destruir esse mal. É claro, né, amados? Que o governo está procurando de maneira o quê? O governo está procurando a misericórdia do Senhor de maneira o quê? Falsa. Falsa. O governo não está dando o coração procurando a misericórdia. O Senhor tem falado, não me entenda mal, falou para a irmã em outra mensagem. Eu não nego ninguém que me busca com o coração sincero. Esse aqui é claro, né? Isso aqui, amados, é o que eu falo para você, você tem que ver as camadas do que o Senhor fala. E você só é possível, você consegue só ver as camadas do que Ele fala, se você conhece Ele. Então aí, quando eu leio isso aqui, os governos vão buscar em mim, peraí. Quer dizer que tem gente indo atrás do Senhor, procurando misericórdia dEle, e Ele negou a pessoa? Não estão buscando de coração? Ou não se arrependeram do que fizeram? Né? Isso tudo que acontece, então você tem que ler a camada do que ele fala, queridos. Ele conversa espírito. As palavras dele são espíritos vivos. Palavras dele batem, tem coração. E aqui está o problema que o inimigo tem usado tão inteligentemente. Né? A pessoa lê uma coisa, vai morrer. Continuando aqui. Ele fala, agora Erim, eu sei que você está chateada com essa garota, ela adormeceu. Nós temos aqui a mãe de um irmão nosso que ela adormeceu. Olha que coisa linda que o senhor conversa. Ela adormeceu. Lindo, né? E nisso, quando você conversa isso com a pessoa, dá aquela esperança que o quê?
que a pessoa vai acordar, você vai viver com a pessoa. Não é lindo o jeito que o Senhor fala isso? Continuando aqui. O Senhor fala aqui, por favor, permita que o seu exército levante. E o Senhor fala aqui, você pede uma coisa boa, me pedindo que levante aqueles que foram mortos na busca de fazer o bem. Bem, isso certamente abalaria as nações. A pessoa... Olha só, continuando aqui, o Senhor fala, está escrito que quem me ama me segue também fará as coisas que eu faço. No entanto, eles falam coisas maiores ainda do que essas, porque eu tenho ido para o meu Pai. O Senhor continua, isso significa todos os milagres que demonstrei na terra. No entanto, observe isso, não ocorreu no passado, porque ainda não era tempo. Aqueles que estiveram comigo durante a minha caminhada na terra também foram capazes de expulsar demônios, curar enfermos, fazer coxos andar e fazer cegos ver. No entanto, nenhum milagre realizado até agora excedeu os milagres que eu tinha mostrado. O Senhor já falou isso muitas e muitas vezes. O remanescente que ele está dentro dele vai fazer milagres ou obras que é impossível de fazer, muito mais do que ele fez na terra, porque agora é a hora dos milagres, queridos. Aí ele falou aqui que antes não era. Não porque você é melhor que João, ou Pedro, ou Paulo, não é nada disso, ó. Mas nós estamos vivendo na época que isso deve acontecer, de acordo com o plano do Senhor. Só isso. O Senhor continua. Lembre-se de que o inimigo não tirou a minha vida, o Senhor continua. Eu ofereci a minha vida como um sacrifício. O meu Pai me deu as chaves da vida e da morte. Então, estamos aqui hoje. Muito dos mesmos tem acontecido naqueles dias. Obrigado, Pai, pelo seu plano, por isso que nós estamos aqui. No entanto, diz o Senhor, esses milagres em breve acontecerão em maior medida. Então, com que autoridade aqueles que eu tenho escolhido serão dados a fazer ainda mais do que eu fiz? E por quê? É uma pergunta que ele faz para a nossa irmã. E ele fala, é claro, porque eles estão usando a sua autoridade, porque o Senhor está sentado no céu. E tudo, Pai, e tudo o que você soltar na terra vai ser solto. O Senhor fala, isso é em parte. Continuando, o Senhor fala, eu vou agora trabalhar através de você. Presta atenção, queridos. Essa é a mensagem do sábado para aqueles escolhidos que estão aqui, do Senhor. Eu vou agora trabalhar através de você e de uma multidão de outros que eu tenho chamado. Eu estou ativo dentro de você. Dentro de vocês, queridos. Ele sai dentro de vocês. E eu vou estar ativo do mesmo jeito neles também. Vai chegar o tempo em que ele vai brotar nessas pessoas que ele tem chamado, ou seja, a noiva sábia. Ou você pode chamar de remanescente. Continuando, o Senhor fala, a minha voz está dentro de você. A voz do Senhor está dentro do remanescente. Já que este é o caso, assim também o meu poder vai estar dentro de você e naqueles que eu tenho escolhido. E é interessante isso que ele falou, né? Eu não pensei dessa forma. Se ele está dentro de você, e a voz dele está dentro de você, claro que o poder dele também está dentro de você. Olha só. Amados, ele não consegue nem descrever a autoridade que você vai ter com ele vivendo dentro de você. Ressuscitar dos mortos é fichinha. Abrir o mar é jujuba. Jujuba. Olha só. É nada. Voltar ao tempo vai ser coisa monótona. Andar no passado vai ser coisa que todo mundo faz. O poder inacreditável que eles vão ter. O Senhor já falou claramente, várias e várias mensagens. Nada será impossível para você. O Senhor fala aqui, Erim, quem está falando com você agora? Que voz está dentro de você? Com que autoridade? Ela fala, pela autoridade suprema dada a ti, pelo próprio Pai. Olha o que o Senhor fala. Eu declarei na minha palavra a Pedro que eu ia edificar a minha igreja e sobre esta rocha, e muitas vezes nós pegamos, né, que essa rocha era Pedro. Quantas igrejas, quantas pessoas, eu não quero mencionar nada, eu acredito que até a minha também, que a rocha era Pedro. Porque ele fala, e sobre essa rocha, é Pedro! Aqui está novamente interpretando mal as Escrituras. A rocha é ele.
e essas portas do inferno não prevalecerão contra ela nenhuma. Naquele momento, uma mudança aconteceu pelas minhas palavras. Olha só, o nosso Deus é tão poderoso, queridos, que Ele fala uma coisa e acontece. Ele fala, a minha autoridade, diz o Senhor, então estabeleceu a minha igreja na rocha. Ou seja, Ele e não Pedro. Aqui está o perigo e aqui está onde o inimigo usa para tirar as pessoas do foco. Ah, sim, a grande rocha é Pedro, não é, Senhor? Uma das coisas que o inimigo usa das palavras do Senhor. Uma base sólida, não de areia movediça ou lama que afunda. Eu então declarei aos consultores da minha igreja que eu lhe darei as chaves do reino do céu. Como resultado, tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Assim está, assim fala. Entenda que ligar é proibido e desligar é permitido. Então, eu demorei um tempo, eu cheguei a pensar que eu não estava entendendo sobre isso, eu ia falar isso para você, eu não entendo o que ele está falando, eu entendi. Logo depois que eu falei isso, eu pedi ao Senhor. Esse aqui vai ser o poder do remanescente, e isso já está confirmado em vários que o Senhor falou, que se o remanescente não orasse para nada, nada ia acontecer na terra. Vocês estão ouvindo isso muito bem, tá, queridos? Foi isso exatamente que ele falou. E eu li de novo, depois ele falou em outra mensagem, que tudo está na mão do remanescente. Aqui uma mensagem dada a mim pela pastora Nilva já uns 2, 3 anos atrás, que a vide está na mão da noiva sábia. Ou seja, mas ele tem treinado você a sua vida toda para que a água viva derramada em seu coração, você derrame ela em outras pessoas. Você é essa pessoa. Não se preocupe. Não se preocupe. Sim, o seu coração vai derreter para o perdido e para as pessoas. Você vai fazer isso. Entretanto, e é claro, isso não vai acontecer, mas eu vou falar porque ele tem falado aqui, se você não fizer, não acontece. É por isso que você, quando andar a terra, você, como a nossa irmã tem falado aqui, às vezes atrai julgamento às pessoas, né? De todas as formas. Teve essa pessoa que eu dei o exemplo, essa pessoa estava roubando de outras pessoas no supermercado, já na grande tribulação, e ela deu às pessoas e falou, não vai ser bom para eles quando eles comerem aquelas coisas roubadas. Quer dizer, vai dar uma diarreia, nem sei o que for. Então vai ter esse tipo de coisa, você vai fazer esse tipo de julgamento, e o que você ser ligado aqui vai ser ligado no céu. Olha que poder que ele tem dado para esses remanescentes. Brincadeira, hein? Que poder, hein? Tem mais! Uma chave foi dada, esta chave representa a autoridade para trancar ou destrancar uma porta. O remanescente vai ter toda essa autoridade quando eles andarem nessa terra por 3 anos, amados. É claro, o Senhor dentro de você te direcionando, porque Ele que vai fazer as obras. Olha só, brincadeira, hein? Você vê através da nossa irmã Erin de novo, que ela cai na situação, está naquela situação horrível, assim que ela ora, bum! Anjo vem do céu, isso acontece, desce aquilo outro. Uma hora ela orou para essa pessoa, uma cidade inteirinha desceu, uma multidão de anjos e reconstruiu uma fazenda, reconstruiu uma casa, mas ela orou. É por isso que o Senhor fala às vezes para o remanescente, fala, ore. Ela ora e bum, assim que está orando acontece. É você, queridos, escolhido para fazer essa obra, para salvar essas últimas ovelhas, uvas tardias. Continuando aqui, o Senhor fala, esta chave foi dada. Esta foi uma chave dada. Diretrizes saíram para construir a minha igreja de crentes. Isso se foi feito para que aqueles que tivessem um lugar para se reunir e adorar e se unir com um corpo sobre o céu. E é o mesmo conceito de partir o pão uns com os outros em comunhão comigo. Aqui está uma das importâncias da ceia. E aqui o Senhor está falando que sim, quando ele falou isso, ele queria que os filhos dele se reunissem num lugar para adorar ele com a sua voz. Está escrito em Salmos que fala, junte-se a mim todos aqueles que fizeram aliança comigo por sangue. Está escrito lá também, sim, aqueles que deixam o mundo, recebem críticas, isso, aquilo outro, e mesmo assim estão com o Senhor. O Senhor é apaixonado, amados, por essas pessoas. Assim que ele mostrou para um profeta que ele está apaixonado pelos irmãos na Ásia, na China, nesses lugares assim que já estão sendo perseguidos, estão sendo mortos. O profeta sentiu isso do Senhor com essa conversa que ele é louco de amor por esses irmãos que já estão sofrendo por ele.
Continuando, o Senhor fala aqui, agora não somente você não deve ter nada contra o seu irmão, mas em vez disso você foi chamada para criar paz. Aqui está a diferença. Aqui está a diferença do amor e a diferença do amor. É difícil quando você fala de amor, né? A gente fica procurando A, B, C, D, O, E. Às vezes não é, é intimidade. E o amor tem aquelas escadas que o pastor John tem falado, você vai subindo cada vez mais no amor, cada vez mais no amor. Chega um ponto que você tira a sua roupa e dá para uma pessoa que não tem, chega um ponto que você tira a sua comida e passa fome para dar para uma pessoa que não tem comida. Chega um momento que sim, você se humilha perante todos para criar paz. Sim. E o amor mais alto é aquele qual que o Senhor falou? Aquele que você dá a sua própria vida para o próximo. Não existe um amor maior que esse. Então, há a escala do amor, né? E chega um tempo realmente que o Senhor fala, criar a paz entre vocês não é o suficiente. Ter paz entre vocês não é o suficiente. Ele falou, eu quero que você vai criar a paz. O Senhor continua, o meu maior mandamento é este, amar a Deus com todo o seu coração, toda a sua alma e toda a sua mente. Este é o primeiro grande mandamento. O segundo grande mandamento é amar o próximo como assim mesmo. Ó. Destes 2 mandamentos foram construídos todas as leis e os dos profetas. Ou seja, tudo aqui que é usado, que tem sido usado para pregar o medo aos irmãos, o medo do pecado, o medo de não ser perfeito, o medo do Senhor não querer nada com você porque você peca. Isso, aquilo, tudo é mentira do inimigo. Está nas Escrituras, eu vou ler um pouco sobre aqui. 1 Coríntios 13:13, agora, pois permanecem na fé, a esperança e o amor, estes 3, mas o mais importante é o amor. Então, em relação até à fé, até à esperança, o amor é maior ainda. Não é nem a lei. Depois desses 2 mandamentos, ou seja, dependem toda a lei e os profetas. Então, tudo aqui, amados, tudo escrito aqui é para levar você ao amor. Tudo. Olha mais o que o Senhor fala aqui, Mateus 5,43. Aqui é interessante. Ouviste o que foi dito, amás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, não é isso? Vamos apedrejar uma mulher que é prostituta, não é isso? O Senhor falou dessa forma? Os estudiosos, muitos fariseus já falam, ele está quebrando a palavra dele. Tem que apedrejar e matar mesmo, ó. Não é isso que os estudiosos fazem? Está escrito, ó. Mata com a pedra. E ele fala, não, você tem que amar o seu próprio inimigo, ó. Aqui fala a consumação de tudo. A ninguém, Romanos 13:8. A ninguém devas coisa alguma, a não ser o amor com o que vos ameis uns aos outros. Aqui está. Porque quem ama uns aos outros cumpriu a lei. Isso aqui é o resumo de tudo, queridos. Isso aqui é o que o pastor John está falando. Você subindo escada, quando você chegou no último degrau, é o amor. Então, por favor, não se fiquem muito entusiasmados em pregar que o salário do pecado é a morte, que toda alma que pecar, essa morrerá, porque isso é irrelevante para aqueles que amam o Senhor. E essa pessoa que ama o Senhor, essa intimidade que a pessoa tem, e é diferente para todo mundo, à medida da qual você não pode exigir de uma pessoa que começa a conhecer o Senhor, tudo aquilo que você conhece do Senhor, de 10 anos, 15 anos que você caminha com Ele, você não pode, isso não é justo. Isso tem acontecido até na igreja que eu estava. Assim que entrava uma nova pessoa, havia esse livro de leis e mandamentos que todo mundo tinha que obedecer para não pecar. E a pessoa saía. E é por isso que a pessoa odeia a igreja de Deus. É tão cheia de leis e regulamentos que é jogado em cima deles que é totalmente irrelevante a Deus. Sabe por quê? Porque quando você começa a andar com o Senhor, o Espírito começa a mostrar a você as coisas que são agradáveis a Ele ou a nada, e você começa a observar isso na sua caminhada com Ele, da maneira que você corre com Ele, você começa a aprender devagar. Aqui está, amados, na própria Escritura. Para que passar seu tempo apontando o pecado das pessoas, ou falar que o pecado vai... Claro que o pecado dá a morte. Mas por que não pregar?
que o amor cobre a multitude de pecados. Por que não pregar isso? É muito melhor. Então, o inimigo fez um trabalho muito bem em desviar a atenção dos pregadores da Igreja de Deus. É por isso que a Igreja de Deus hoje está morta, é por isso que o Senhor vem e fala aqui que a igreja dele falhou em pregar o amor dele ao mundo. Falhou! Mas os remanescentes não vão falhar. Novamente aqui, Romanos 13:10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Não é o pecado. Quer dizer, depois que você observar tudo que está escrito, você vai chegar no amor. Olha só. Sim, amado, a lei e os mandamentos apontam para o amor, apontam para Jesus. Por que é difícil, queridos, por que é difícil entender isso? Já tem uns 5 anos pregando de amor, logo você começa a pregar amor, já vem pessoas da mesma crença jogando pedra em mim. Por que, queridos? Por que é tão difícil entender que o amor é mais importante do que o pecado? O pecado, amados, está escrito na própria palavra de Deus, é irrelevante. O pecado, obviamente, se você bater aquelas escrituras, o salário do pecado é a morte, toda alma que pecar, essa morrerá. Obviamente, amados, isso aqui está falando para as pessoas que não se arrependem, que não querem saber do Senhor. Não é óbvio isso? Mas porque não está escrito na linha seguinte, ninguém pega. E é pregado dessa forma. E aí sai que os filhos de Deus julgam. Por que é tão difícil? Eu vou continuar falando mais sobre isso. Eu tenho mais que falar aqui. O Senhor também toca nisso. Aí ele fala mais sobre isso, as coisas que eu acabei de falar. Leia o que eu falei, não em parte. Sim, aqui ele está falando daqueles que reúnem, 2 ou 3 se reúnem no nome dele. Lembra aquela palavra, a escritura? Ele fala aqui, leia o que eu falei, não em parte. Aqui está. Todos nós lemos em parte. Todo que pecar, morrerá. Parte. Mas ao que se arrepender, esse viverá. A gente lê em parte. E ele fala, não lê em parte, mas ao todo, ou seja, o Senhor quer que você leia isso e entenda quem é Ele. Continuando, ele fala, eu apareço como bem-vindo na minha igreja quando o meu povo não briga uns com os outros. Povo deles, tá, querido? Não é o mundo, não. O mundo? Não, o povo dele. O pessoal que senta lá no banco, etc., aquela coisa toda. E não opera no negativo do fruto do Espírito. Você deve entender o contexto. Aqui está o problema, amados, que nós não fazemos. Nós. Dá licença, não tira o João dessa, tá? Nós não fazemos, nós não entendemos o contexto do que, porque aquele que pecar, esse morrerá. Nós não estamos entendendo o contexto, obviamente, essa pessoa vai morrer que não se arrependeu. Os ímpios que não se arrepender, aqueles que vão estar na marca da besta, se recusam a se arrepender, não querem nada com Deus, é esses, amados, que vão morrer. Por que é difícil entender isso, queridos? O Senhor continua, e ele fala mais, quando 2 ou mais estão reunidos, então eu apareço. Ele falou, entenda o contexto. Então ele falou, olhe de um ângulo diferente, aqui está o que nós não fazemos com a Escritura, nós não olhamos com um ângulo diferente. O Senhor fala, já que eu sou Deus, portanto eu estou sempre presente, como tal, deve haver mais sobre isso, aqui está. Vai chegar um ponto, isso chega no meu ponto, que você lê a Escritura e parece que a Escritura está falando uma coisa, mas porque você já conhece o Senhor, você sabe que há mais naquela história. É isso que ele está falando aqui. Então, eu leio certas coisas e eu falo, não, tem mais coisa aqui. Não é só isso não, isso aqui não é o Senhor. Então o Senhor falou, já que eu sou Deus, eu estou em todos os lugares ao mesmo tempo. Então por que tem que ser falado nas Escrituras, quando 2 ou 3 estão reunidos, lá estão eles? O Senhor está com todos ao mesmo tempo, ao mesmo lugar. Ele é Deus. Então agora ele vai explicar mais sobre a Escritura. Exatamente do jeito que ele falou, a maneira tão nice que ele falou, né? Como tal, já que eu sou Deus e estou em todo lugar ao mesmo tempo, então deve ter mais para as Escrituras. E tem, ele vai falar aqui, os meus milagres, presta atenção, queridos. Os meus milagres, as minhas bênçãos e as minhas respostas às orações ocorrem quando o corpo de minha igreja está unido com meus 2 grandes mandamentos. Se este não for o caso, os milagres são poucos e distantes entre si. Ore para quando os seus milagres aconteceram. Isso não aconteceu quando você estava na igreja? Não.
e isso aconteceu quando você estava de joelhos e nas páginas do seu diário. Eu sei disso porque eu estava lá. Você atirou a chave, o que ele está falando aqui é o seguinte: quando 2 ou 3 estão reunidos, e a única coisa que há nessa igreja dele é briga e isso, aquilo, outro, um falando mal do outro, e etc, e etc, e etc, ele não está lá. E se ele está, é isso que ele está falando. Ah, você vai receber um milagre aqui, em vez de 50, você receber um. É isso que ele está falando aqui. Porque o espírito dele, ele não está envolvido nesse tipo de coisa, amados. Guerrinha entre irmãos, é tudo filho dele. Se meu filho entrar em guerra com a minha filha, isso me desagrada muito. Mas muito mesmo. É a mesma coisa com ele, não tem diferença. Se há briga entre os filhos dele, isso desagrada ele e o espírito dele, tanto é que baixa muita coisa, os milagres, as coisas começam a desaparecer muito. Você quer ver se é uma igreja do Senhor? Percebe se a igreja tem milagre? É difícil achar, né? Continuando, o senhor fala aqui, é o que ele falou da noiva, isso é todos vocês. Nossa, já são quase 1 hora, eu vou terminar isso aqui. Vai demorar um pouquinho longo, tá? Que eu acho que vai ser muito bom para os irmãos ao redor do mundo. Aqui fala, você entregou tudo para mim, você foi esvaziado, isso aqui ele está falando de você, tá, querido? Você se esvaziou para ele, aqui está a diferença da noiva sábia e da noiva tola. Você sofreu aflições com todos os níveis, você me deu as chaves do seu coração, assim então é a minha noiva, e desculpa, minha noiva sábia, porque a tola não foi para o casamento com ele. A minha noiva, novamente, o João adicionando, a minha noiva sábia tem se esvaziado. Você morreu deste mundo e é você que tinha a chave para o modo de como você viver a sua vida. Você me amou tanto que me deu autoridade para destravar o céu dentro de você. Eu não estou falando do Espírito Santo ou do batismo. Já teve essa confusão na igreja, quando ele falou, eu estou dentro de você. O Espírito Santo. Não, amados. Ele mesmo, ele fala aqui, eu estou falando de 2 se tornando um com o Pai. O meu corpo agora é um com o seu. Aqui está a diferença. Sim, o Espírito Santo está conosco, ó. Mas o Senhor Jesus dentro de nós faz com que nós somos agora um com o Pai, porque nós e Jesus somos um. Assim como ele é um com o Pai no início, agora somos nós. Aqui está a diferença. Aqui está a diferença da noiva sábia. Você é um com Deus Pai, Abba. É claro, o Espírito está aqui também. O Pai também. E ele continua, para entender o que uma noiva é para um noivo, observe as características. Já que você é minha noiva, diz o Senhor, você tem direito a todas as coisas que tem um noivo. Eu sou o seu noivo, diz o Senhor, e você é a minha noiva, a todos vocês. Isso significa que todas as coisas, tanto no céu quanto na terra, são suas em meu nome. Aqui está, porque o remanescente vai fazer o impossível. O Senhor, ela fala aqui, só sei que você nos ama mais do que podemos compreender. E ela fala, embora eu esteja grato por tudo que você está nos presenteando, tudo o que realmente quero é captar o seu coração. E eu acredito que todos vocês aí falam a mesma coisa ao Senhor. Pai, tudo que eu quero é captar o seu coração. E o Senhor responde falando, então ele é seu. Olha que lindo. Aqui está o Senhor falando para todos vocês, amado, o coração dele é seu. O Senhor continua, quando você se casou, você fez uma aliança com Deus, como um contrato comigo, o seu marido. Interessante aqui. A gente acha que a gente vai casar com ele, né? Você já é casado com ele, ele já mora dentro de você, se você já é um com o Pai, você já se casou com ele, sim, a cerimônia é depois. Olha só, a gente é tão bitolado nessas coisas, né? Já é um com 2. O Senhor continua. Fomos unidos sob Deus e dado um símbolo um para o outro como um lembrete de sua aliança. Isso aqui, amados, não é o que vai acontecer no mundo. Está todo mundo esperando esse casamento, né? Todo mundo esperando a volta dele. Ele fala aqui, eu já voltei. Eu estou esperando a sua segunda volta. Sim, é diferente. Aí ele vem nas nuvens. Mas ele já voltou, ele está aqui. Ele está em cada um de vocês. E não é que você vai ter um casamento com ele, você já é casado com ele de acordo com o Senhor. De acordo com Deus, você já é casado com ele, foi dado um símbolo a você. Olha só, o céu faz as coisas muito em antecedência, amados. Continuando, ele fala,
e ele fala que um símbolo foi dado entre eles, e a irmã fala assim, o anel do casamento, ele fala muito bem ali, isso é como o sinal da corona ao redor do sol. Este foi um sinal para aqueles que eu tenho escolhido, de que eu vou fazer tudo o que eu tenho prometido. Erim, você vai ser marcado como minha, isso é todos vocês, queridos, vocês vão ser marcados, o mundo vai ver que você pertence a ele, ou melhor, que você é ele, porque você é um com ele. Não foi isso que ele respondeu para o estudante lá? Você procura o Pai, mas eu estou aqui. O inimigo também terá a sua própria marca, mas isso será para outra ocasião. A sua marca será com uma aliança que eu dei a Pedro sobre sua igreja. Interessante isso aqui que ele falou, a marca do maligno. A sua marca será como a aliança que eu dei a Pedro sobre a minha igreja. Interessante, né? Terá que a marca do pecado, da rebelião, seja o que for. Ele tenta, eu vou ter que tem outra aqui que ele fala, eu queria falar para vocês, do como o inimigo usa isso, ó. Aqui ele falou em 687, página 6, ele fala, eu estou com você, não há condenação por me buscar sinceramente, aqui por isso que eu falei. Quando ele fala, aqueles que me procuram, eu não vou olhar para eles, é porque eles não estão procurando ele sinceramente, você tem que conhecer o Senhor para falar essas coisas. Aqui, Jesus fala aqui, eu quero passar isso aqui, vai ser um pouco longo hoje, queridos, mas vai ser muito, muito isso aqui, tá? Erim, a serpente mente para os inocentes, a serpente, o diabo mente para os inocentes, confunde aqueles que pensam que sabem e engana todos para fazer, pecar e ter vergonha. Sim, amados, o inimigo anda atrás de você para falar que você é pecador, para que você venha a ter vergonha do Senhor. Isso tudo é irrelevante ao Pai. Isso aqui, um maligno faz isso. O Jesus fala, uma vez que uma pessoa cai na armadilha da serpente, ela então peca e sente vergonha. A serpente então revela a eles o seu grande pecado e os causa usando culpa. Aqui está a arma do inimigo. Toda alma que pecar, essa morrerá. Isto, então, se tornam as suas correntes. Amados, quantos irmãos que são loucos pelo Senhor são amarrados por essa culpa do pecado? Quantos me diz? Eu também fui várias vezes, até você conhecer as Escrituras. E agora é explicado por ele. Eles vão da liberdade para a prisão, de culpa à vergonha. O meu povo sofre por falta de verdade. Eu queria falar isso com vocês. Né? Tudo é o pecado. É o salário. É isso. Isso é a pessoa que morre de amor por Jesus, quer seguir Jesus, está tentando, mas não consegue eliminar aquele pecado, mas está tentando. O Senhor fala, você não tem pecado, você é perfeito, você não tem mácula. O inimigo fala assim, você está cheio de pecado. É uma vergonha você para Jesus. É isso que o inimigo fala. E os irmãos andam de cabeça baixa por causa disso. E nisso é claro, até o mundo pega isso, né? A igreja, Deus é cheio de ódio. Continuando aqui, vamos terminar? O Senhor fala para ela, você não entendeu todas as coisas completamente, você vai fazer coisas maiores do que eu tenho feito na terra, porque agora eu vou fluir através de você. Glória a Deus. Nada virá contra minha noiva sábia. Entendeu? Ela falou sim. E o Senhor aqui termina falando, então, Aline, alegre-se, porque eu estou com você. Enquanto o inimigo fecha as igrejas, eu estou ocupado fazendo algo em que ele não acreditaria, mesmo se ele dissesse, ele está falando aqui do maligno, queridos. Amados, essas igrejas aqui, que ele está falando, não é físicas necessariamente, tá? Não é físicas necessariamente. Pode ser as pessoas, a igreja do Senhor espiritual é a própria pessoa que segue o Senhor, tá? Não é isso que fala em Romanos? É o Espírito de Deus dentro de você, faz você a igreja do Senhor, tá? Então não é só física. Então sim, isso está sendo falado agora para mim, pelo meu entendimento, que há sim várias pessoas que são igrejas do Senhor, que foram chamadas pelo Senhor, e o inimigo está tirando elas do caminho, levando elas para a distração nesse mundo, tá? Isso veio agora na cabeça para mim. Eu acho que o Senhor queria que eu falasse isso. Claramente vem na minha cabeça. Há pessoas igual eu, que não vão na igreja, pessoas que são dedicadas, etc. O inimigo está fechando essas igrejas, ou seja, está fechando você de seguir o caminho do Senhor, levando você à distração do mundo. Isso, aquilo outro, isso, o Senhor não está voltando, isso, aquilo outro, etc. Isso nunca acaba. E o inimigo vai tentar você naquilo que você tem o seu ponto fraco. Interessante, né?
Então aqui está a camada das palavras do Senhor. Essa igreja aqui não é só física somente, mas ela é espiritual. Aliás, a igreja é espiritual, mas tem aqueles que seguem na mesma fé, né? Vocês entenderam o que eu estou falando? O Senhor continua falando, alegre-se, pois eu tenho estabelecido isso. Eu te amo. Você vai ter as chaves do reino dos céus e da terra. O céu será visível através da minha noiva. Sábia, ou seja, através da minha noiva. Não preciso falar isso constantemente, vocês já sabem o que eu estou falando. Então vocês, queridos, vão ter as chaves do reino do céu. E vocês somente poderão ir para o céu, dormir na sua casa lá e voltar aqui para a terra. E o Senhor falou o tanto de vezes que você quiser. Fique na paz no amor de nosso Deus. Desculpa ter falado tudo isso, foi um pouco rápido também.